Brinque com o seu cérebro. Sabe? Essa máquina ela é muito potente, mas ela é preguiçosa. Então, brinque com o seu cérebro, tanto quanto você possa, porque quando a gente começa essa brincadeira, não dá mais vontade de parar. Humberto Massareto, consultor e escritor sobre criatividade. Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Eu observo empresas e pessoas que se ajustaram a um momento de confinamento, e citando exemplos aqui da cidade onde eu moro, aqui no Brasil, muitas empresas até pequenos comércios, tiveram de se adaptar migrando para o mundo virtual, para a transformação digital. Eu trabalho com isso, né? Trabalho com inovação, e alguém comentou em algum momento que uma mudança como essa, um impacto como esse daí, acelera processos que estavam em andamento. A transformação digital era um processo em andamento e foi acelerada. Então eu vejo pequenos negócios com a plaquinha, né? Pedidos por WhatsApp. Então, onde ainda nem havia o comércio digital, o e-commerce, hoje a gente observa. Então, na minha opinião, é um bom exemplo de inteligência humana acontecer. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Onde eu costumo me basear é num prêmio chamado Darwin Prize, ou Prêmio Darwin, que é internacional. Ele tem critérios, né? Então ele estabelece o seguinte: alguém que tenha feito algo tão estúpido a ponto de não deixar descendência contribui para a evolução da espécie humana. E nós brasileiros temos o orgulho de ter o único premiado 2 vezes. O padre Adelino Antônio de Carli, que era conhecido como o padre do balão. Quando naquele filme Up da Pixar, ele se amarrou num monte de balões de gás, se envolveu em papel alumínio, de modo que aquilo se tornasse antitérmico, e foi para o ar com um GPS. Bom, ele provocou a interrupção do funcionamento de aeroportos em 3 estados brasileiros. Toda a região sul do Brasil não podia ter avião, porque podia atropelar o padre, né? Ele não sabia usar o GPS e, infelizmente, ele acabou falecendo. 3. Definição de inteligência. Há definições distintas de inteligência. Howard Gardner, ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que vão desde aquelas que o QI mede, né, inteligência linguística e a lógica matemática, e aí a inteligência do movimento, por exemplo, jogadores de futebol como Cristiano Ronaldo, né? Mais recentemente, Daniel Goleman apresentou a inteligência emocional, baseada em emoções que nós externamos e a maneira como essas emoções nos definem. Inteligência não tem uma definição única, na minha opinião, mas se eu tivesse que optar por uma, da minha preferência é o olhar para dentro, entender meu potencial e como eu devolvo isso para o mundo. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. Nós podemos considerar que ela é adquirida na forma da prática, na forma da experiência. É atribuída a Platão a teoria do mundo das ideias. E ele diz que nós nascemos com conhecimento, mas assim que chegamos na Terra nós o perdemos. E passamos a nossa vida tentando recuperar. E a inteligência é a maneira como nós aplicamos esse conhecimento. Então, ao longo da nossa vida, o uso de algo tão simples como, por exemplo, uma caneta, ela vai se modificando, porque a experiência, a prática e novos conhecimentos proporcionam atributos de melhoria de desempenho e performance. 5. Relação entre inteligência e experiência. Em 2016, eu concluí o meu segundo mestrado e ele tratava de habilidades. E a minha pesquisa ela lidou na seguinte abordagem: quais são as habilidades essenciais que o mercado de trabalho vai exigir em termos globais para que uma pessoa possa ser requisitada para o mercado de trabalho? A criatividade aparece em primeiro lugar. A experiência é a maturidade para colocar em prática a nossa habilidade. Nós podemos incluir um item a mais, que, na minha opinião, é a sabedoria, que é saber quando colocar. 6. Relação entre inteligência e emoções. A inteligência emocional significa o uso das emoções de modo a eu obter os melhores resultados para mim e para o mundo. Existem aspectos positivos e negativos em cada emoção. Por exemplo, é positivo sentir medo.
Assim como também em algumas situações é negativa a alegria. A alegria excessiva pode me levar a uma tomada de decisão inapropriada e insegura. Da mesma maneira como se eu não sentir medo, eu posso me arriscar em algo que não deveria. Então, a inteligência emocional significa tomar decisões com base nas emoções de modo eficiente, de modo seguro. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Existe aqui um ditado que fala modéstia à parte, né? Eu vou exagerar falando modéstia às favas, né? Eu conheço as minhas limitações, mas conheço as minhas qualidades. Eu consigo estabelecer conexões inusuais. O meu trabalho exige isso, uma vez que eu trabalho com criatividade, doutoramento nessa área. Então, o que eu busco fazer é promover e motivar nas pessoas também, estabelecendo conexão rápida. Eu tenho uma ansiedade de... 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Então, ao longo do desenvolvimento da espécie humana, nós evoluímos. Então, tem um cérebro mais interior, mais interno, que é o reptiliano, responsável por tudo aquilo que fazemos por instinto. O cérebro, né, ou a camada intermediária, que é o límbico, né, que é o sistema límbico, responsável por emoções, e o que faz com que nós, humanos, sejamos diferentes, por exemplo, de outros animais da natureza, é a camada externa chamada de neocórtex. Ela nos confere a habilidade para consciência, para tomada de decisão com base em causa e consequência. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Respirar, tossir, piscar para lubrificar a retina, as necessidades básicas de evacuação, fazer xixi, fazer cocô, então são necessidades básicas. Tudo isso nós não precisamos aprender, algo com que a gente já nasce sabendo fazer. Isso já vem incorporado, né, como informação de fábrica. As adquiridas, elas têm a ver com o nosso meio, com as pessoas com quem convivemos e a maneira como nós somos apresentados e apresentados ao longo das nossas vidas a informação nova, que ela vai ou não ser incorporada, né, à medida em que o nosso cérebro identifica como sendo útil. 10. Qual é a importância do corpo? Eu estou pegando aqui um plágio, né, estou pegando emprestada uma fala do educador britânico Ken Robinson. Ele fala o seguinte: o meu corpo serve para levar o meu cérebro onde ele quer passear. O que eu observo aqui é que eu gostaria de, logo mais, assim que a entrevista terminar, essa conversa agradável, de bater perna, a gente chama, né, de fazer uma caminhada. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? É impossível a pessoa fingir que é inteligente por muito tempo. Existe um livro aqui, eu não sei quem é o autor, eu não li esse livro, eu vi a capa apenas, né? E ele se aplica ao que eu vou falar, né? Então, seria uma meta-interpretação. Como falar dos livros que eu não li, né? Eu não li esse livro, eu não posso falar dele. Quando você faz uma pergunta um pouco mais profunda, você pergunta para alguém sobre um livro, sobre um filme, sobre um dado qualquer. Mas é na conversa, no aprofundamento da conversa, que a gente identifica. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? Foi um chefe que eu tive numa instituição de ensino na qual trabalhei, chamado Viktor Mishavka, de descendência russa. E é a pessoa mais inteligente, sem dúvida, que eu conheci. E em 2002, ele convidou 10 professores para que participássemos de um evento sobre educação à distância em Atlanta, nos Estados Unidos. E ele sentou do meu lado e trouxe uma sacola com ele. Começou a palestra, ele começou a tirar aquela sacola, revista, jornal, livro, e tinha uma tesoura. E ele ficava cortando, escrevendo, punha as coisas no chão. E o palestrante olhava, eu morrendo de vergonha e pensando, né, que falta de respeito, ele não está prestando atenção. Bom, ele levanta a mão, o palestrante olha para ele, né, esperando algo inusitado, e ele fez uma pergunta. Mas uma pergunta tão profunda, tão complexa, e eu, mesmo o conhecendo, me surpreendi. Eu fiquei imaginando como alguém consegue, ao mesmo tempo, dedicar tanta atenção e percepção a... Ele pegou um detalhe, ele pegou um ponto muito pequeno da apresentação, e o palestrante se surpreendeu com aquilo, ele abriu um sorriso de satisfação, que enquanto ele imaginava que era alguém que não prestava atenção na palestra, pelo contrário, é alguém com múltipla capacidade de percepção. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Nem todo mundo nasce com a mesma possibilidade de desenvolvimento dos seus neurônios, até mesmo por conta de alimentação. Aqui no Brasil, infelizmente, né, um país que tem tanta disparidade, comunidades que têm pouco acesso à comida, geram filhos que também têm menor probabilidade de desenvolvimento pleno dos seus neurônios.
é alguém que pode perder, né, oportunidades na vida por conta das condições a que é imposta. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Tem um livro que acho que chama Outliners, do Malcolm Gladwell, e ele cita exemplos dos Beatles. Tocavam em bares vazios, com 6 pessoas, mas por tocar, porque era a oportunidade da prática. E para a prática depende de repertório. Se eu repetir a mesma coisa, mas não evoluir naquilo, né? Então melhorando um acorde, por exemplo, se eu não ler livros diferentes, se eu ler apenas o mesmo livro várias vezes, eu vou me tornar especialista naquele livro. Também, claro, exercício físico, hábitos saudáveis, sem dúvida, né? Aí tem como que você trata bem da máquina que carrega o cérebro, onde a inteligência se processa. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? O que me irrita é como as pessoas reagem com relação à inteligência artificial em 2 extremos. Né? Num extremo, pessoas que têm medo da inteligência artificial sem entender o que é inteligência artificial, como se fosse um robô tipo exterminador do futuro. E o extremo oposto é uma confiança excessiva também da parte de pessoas que não entendem que pode haver manipulação da parte de quem opera. A minha preocupação é que eu já vi no passado recente pessoas que pegam um documento, né, um papel qualquer, sei lá, um papel aqui, falam, não, você pode confiar, isso aqui foi feito no computador. Meu Deus do céu, pessoas operam um computador, né? 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Sendo bem utilizada, né, e eu vou falar de um jeito subjetivo e egoísta, né, vai me sobrar tempo para levar o meu cérebro para os lugares onde ele quer passear. Né? Em âmbito mais ampliado, ele vai diminuir a probabilidade de erro na execução de tarefa. E o aspecto positivo também é explorar melhor os recursos disponíveis. Eu visitei uma empresa aqui no interior do Brasil que fazia móveis. E eles mudaram de um modelo onde a madeira era recortada para a produção de um guarda-roupa, de um armário. Ao invés de ser feito na mão, era colocado num computador que aproveitava ao máximo o recorte da madeira, com um índice de sobra muito pequeno. Então, isso otimiza os processos, diminui o custo. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. Tem um aspecto ético em relação à máquina, que isso é algo que vai ter muita discussão ainda no futuro, e o aspecto do impacto no desemprego. Então, esse é um aspecto forte. E o que mais me incomoda, sem dúvida, mas sem a menor dúvida, ela será usada para fins armamentistas, porque ela é capaz de elaborar estratégias de guerra em modo muito mais rápido e eficiente do que um humano num tempo menor. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. A inteligência natural provavelmente será potencializada por razões naturais da evolução humana, né? Nós temos ainda mais 30 anos até 2050, e penso também que serão desenvolvidos produtos que poderão nos potencializar o uso dos nossos neurônios, do cérebro, toda a nossa química cerebral. No entanto, a inteligência artificial tende a aumentar muito mais potencialmente. Quando a gente assiste Matrix e vê o Neo colocando, né, aquilo atrás da cabeça, ele tem que aprender a pilotar um helicóptero. Imediatamente alguém manda informação, ele se conecta e aprende. Eu, como professor, eu não vejo a hora que isso aconteça, porque eu não gosto de corrigir prova. Eu gosto de compartilhar com os alunos em sala de aula, a gente desenvolver solução. Prova é uma coisa chata de corrigir, né? Porque eu tenho que ver a mesma coisa 30, 20, 10 vezes, né? De formas diferentes, e depois atribuir uma nota para um momento da pessoa. Então eu gosto, olha, você já sabe tudo, vamos discutir o que a gente faz com o que a gente já sabe, né? 19. O que tem os humanos para além da inteligência? A sensibilidade e emoção. A máquina pode simular, né, ela ainda não é autêntica a sensibilidade e a emoção. Ela pode, por meio, né, da inteligência emocional, artificial, ela pode simular situações. Ainda não é autêntico dela. Gosto da imprevisibilidade. Isso enlouquece o pessoal de humanas e o pessoal de exatas, né? Mas eu acho a imprevisibilidade algo divino. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Brinque mais, leia mais, aprenda tudo que você puder, tudo. Tem tanta coisa que eu via na escola e falava, nunca vou usar isso para nada. Aí, anos mais tarde, eu olhava e falava, queria tanto ter prestado mais atenção naquela aula. Aprenda um instrumento musical, é tão divertido, né? Eu vou aprender agora, com 60 anos, vou aprender a tocar um instrumento. Observa a natureza e aprenda com ela. A natureza é tão rica e ela oferece tanta riqueza, o canto do pássaro, um rio que corre, enfim. Brinque com o seu cérebro.
Sabe? Essa máquina ela é muito potente, mas ela é preguiçosa. Então, brinque com o seu cérebro, tanto quanto você possa, porque quando a gente começa essa brincadeira, não dá mais vontade de parar. Quando eu visito o cemitério, às vezes eu vou, né, em alguma data especial, eu vejo lá que tem o nome da pessoa, tem a data de nascimento, a data de morte, e no meio delas tem um risquinho que indica que houve um espaço de vida, né? E eu costumo dizer às pessoas, né, vivam o risco, sabe? É aqui que está, porque você nasceu e vai morrer. É aqui no meio, nesse espaço. Então aproveita, tem uma data de validade que a gente nem sabe qual é. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Ah, pode ser um jantar com vinho, robô. Esse é perfeito, né? Os romanos diziam na antiguidade, né? In vino veritas. No vinho é verdade. Porque quando a gente bebe, a gente se libera, né? A nossa vergonha fica menor e a gente passa a falar as coisas sem pensar. Só que essa frase ela é incompleta, né? Quem passou essa frase aí ficou só com a parte divertida dela. Na verdade, a frase completa é in vino veritas, em água sanitas. Então, no vinho é verdade, na água a sanidade. A gente pode compartilhar uma taça de vinho, uma taça de água, mas um jantar vai ser muito bom para a gente se conhecer melhor, porque eu gostei do papo aqui. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa. Posso fazer 2 perguntas? E se eu só podia fazer uma, eu já gastei, né? Porque eu fiz essa. O que você me recomenda para eu potencializar a minha inteligência? E a segunda, essa é muito importante, tá? Quando a gente pode jantar? Será que essas são as perguntas certas? A primeira eu vou descobrir sozinho, mas a segunda vai ser muito bom, eu quero conhecer muito mais de perto a inteligência artificial. Terminei as perguntas. Muito obrigado.